Bom dia, queridos, tudo bem? Ana Damasceno aqui, semana 45, vídeo 45 de 52. Nosso ano está chegando no fim, mas ainda há muito tempo, há muitos vídeos ainda para ser feito aqui, tá bom? E essa semana, para mim, foi uma semana muito diferenciada, porque eu ouvi lá no início da semana 45 que não adianta você fazer sempre na inovação, você precisa ter repetição. E a repetição, a gente tem que ter essa consciência, treinar até se tornar. E isso eu coloquei no meu coração, na minha mente, isso eu gravei fortemente desde 2020, quando eu comecei a mudar a minha mentalidade, quando eu comecei a entender sobre essa questão da inteligência emocional. E essa semana foi a semana da inteligência emocional. E essa repetição, ela é transformadora na nossa vida. Vocês não têm noção, gente, como é transformador quando você toma decisão de algo, quando você foca em algo, quando você decide de fato e de verdade mudar e transformar algo na sua jornada de vida, na sua vida. E essa semana para mim foi uma semana de muito movimento, foi uma semana movimentada na questão de transformação, mudança e movimentação interna e externa, dentro do meu próprio coração. E no início, eu sempre coloco diante de Deus para Ele poder sondar o meu coração. E eu encontrei dentro de mim um lugar, um quarto, no qual Ele estava guardado muitas coisas, trancado muitas coisas e detalhes das quais eu não havia nem sequer lembrado há muitos anos. E nesse movimento, nessa questão da inteligência emocional, eu comecei a perceber algumas coisas que estavam acontecendo comigo. E ali eu mergulhei na fonte. E quanto mais você se mergulha na fonte, mais limpo você se torna, vamos dizer assim. Quanto mais você busca e mergulha para dentro de você mesmo, mais você encontra o Criador, mais você encontra Deus. E muitos querem buscar a Deus de forma externa, mas eu digo que eu aprendi a buscar ao Senhor de maneira muito interna. E quanto mais eu me conheço, mais eu conheço o meu Criador. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço aquele que me fez, aquele que me formou, aquele que planejou e colocou dentro de mim os seus planos e o seu propósito de vida. E ali eu percebi alguns detalhes e que estava ligado à questão de inteligência emocional. Uma delas foi o seguinte: a palavra de Deus diz lá em Tiago que fé sem obra é morta. E obra sem fé também é morta. E esse ponto foi o ponto-chave para a minha vida, porque muitas coisas, 30 anos atrás, eu vivi, eu desenvolvi, eu busquei, eu vivi uma vida de fé e eu acreditava que aquilo estava correto. Porém, nessa semana, da Semana de Inteligência Emocional, eu descobri que eu vivi de maneira, uma fé morta em alguns detalhes, e uma delas foi a minha questão financeira, a minha vida profissional, porque fé sem obra, ela é morta. Não tem como as pessoas olhar para você e ver resultado e ver obras. Então, assim como a fé sem obra é morta, o resultado ele te traz cura. Então eu comecei a fazer uma reflexão em tudo isso e cheguei à conclusão de que algumas áreas da minha vida, como por exemplo minha vida profissional e a minha vida financeira, ela estava baseada numa crença religiosa, numa crença mentirosa, no qual eu fui ensinada logo nos meus primeiros anos de vida cristã, de que ser rico, de que ser próspero era um risco muito grande, que uma pessoa ela corria de afastar, né, da palavra. Era um risco muito grande buscar riqueza, buscar vida próspera, buscar uma vida digna,
porque Deus amava, Deus ama a pobreza, Deus ama o pobre de coração, humilde de coração. Então essa definição no início para mim não era muito, não foi muito claro a definição de pobreza, de humildade, e eu acreditei fortemente naquilo. E isso foi impregnado dentro do meu coração, e dentro dele havia um quarto que estava guardado tudo isso. E foi quando eu percebi, quando eu comecei realmente a fazer essa mudança dentro de mim, entendi e pedi para essa semana para que o Senhor me lavasse, me limpasse, me removesse aquilo dentro de mim. E foi uma semana, gente, libertadora, transformadora. E desde 2020 que eu venho buscando essa transformação, essa cura sobre a questão de escassez, e nesta semana eu cheguei à conclusão, de fato e de verdade, o que é viver sem escassez, o que é viver na escassez por uma crença mentirosa, religiosa, e o que é viver em abundância e transbordo pela crença verdadeira. Então, viver por fé com obras é justamente viver as duas coisas, é viver pela fé, viver a fé de Deus, viver aquilo que Deus planejou para você, você trabalhando, você indo, você conquistando aquilo que Ele planejou para você. Então, eu entendi esse diferencial, e isso para mim foi libertador. Isso para mim foi a semana mais poderosa que eu pude ter nesse pior ano, porque foi algo que eu não compreendi alguns anos atrás, e hoje eu tenho isso muito claro no meu coração. Hoje o meu propósito é muito bem definido, hoje eu sei quem eu sou em Cristo, hoje eu sei realmente a minha vida, ela está definida naquilo que eu fui criada para ser, naquilo que eu fui gerada pelo Criador, pelo meu Pai Celestial para mim ser. Então, vida abundante, vida próspera, vida sem escassez, é a vida que Deus planejou para mim e para você. Então, hoje eu entendo o que é viver, não é? Estou saindo, e eu me lembro da ministração do nosso mentor, quando ele diz sobre o prédio, né? Ele dá o exemplo da senhora escassez sobre o prédio, e eu estou realmente chegando passo a passo para eu poder mudar de apartamento, para eu mudar subindo até que essa senhora escassez ela seja jogada lá de cima para baixo. Então, assim, para mim foi algo que eu realmente estou no passo a passo construindo, eu estou percebendo que Deus está me prosperando passo a passo, eu estou indo passo a passo, fazendo as coisas com que elas acontecem. Então hoje eu vejo que a fé com obra, ela tem um grande resultado. Então hoje eu vejo que quando ele fala sobre resultado cura, realmente, quando você tem resultado, ele traz esse resultado, te dá cura e te dá dignidade, te traz cura, te traz dignidade. E a fé com obras, ela não tem como as pessoas contestar a sua vida, não tem como você ser julgada, não tem como você ser questionada, mas quando existe fé sem obra, ela é questionada. Então, esse vídeo vai ficar curtinho hoje, porém, isso é o que está no meu coração, foi o que eu vivi essa semana, e eu sei que muito ainda está por vir. Então eu defini que eu viveria um dia como se não houvesse o amanhã, e essa semana 45 foi uma semana no qual eu vivi intensamente, acordando pela manhã e dizendo: hoje eu vou viver como se fosse o último dia da minha vida, como se não houvesse o amanhã. E assim, gente, foi libertador, foi muito mais produtivo, muito mais com resultado, foi muito mais com uma fé de obras, uma fé vivendo aquilo que Deus planejou. E eu sou muito grata a Deus, eu sou muito grata a todos meus mentores que têm realmente me ajudado, que têm realmente me orientado, guiado durante toda a semana, com os seus materiais, livros, modelagem, tantas coisas boas que a gente tem para aprender. Então fica aqui a minha semana 45, que você tenha um excelente dia com o Senhor.